Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, vamos para mais um mês acompanhando o KCRE11, o Kinea Creditas, que é aquele fundo imobiliário que investe em CRIs voltados para os devedores do Creditas, né, que é uma empresa de empréstimos, né, que utiliza imóveis como garantia. Então vamos lá para o relatório gerencial. Nenhuma mudança também, assim como os outros fundos da Kinea que eu venho trazendo para vocês, eu não sei qual é a ordem que apareceu no canal para vocês, mas não teve nenhuma mudança também. Na verdade, a grande mudança é o maior rendimento, porque mais um fundo que tem IPCA, e o IPCA de dezembro veio maior. Eu já tinha falado isso para vocês e já está vindo o resultado. Resultado desse maior IPCA. Lembra que os fundos da Kinea, eles até colocam isso, né? Que os fundos da Kinea, eles pegam, que é referente ao regime caixa, o dividendo, o rendimento pago de fevereiro é referente a novembro e dezembro. E olha que novembro ainda foi 0,2 e dezembro foi 0,5. Então ele tem 11 mil cotistas. Aí eles colocam aqui a questão da carteira do fundo, né, que a parcela investida em IPCA corresponde a 90% do patrimônio, a 8,43, muito próximo do KNSC, né, mais ou menos o mid risk aí, e o montante em CDI 9,4%. E aqui eles falam que ainda apresenta um deságio, né, entre a cota, eles não mostram aqui a cota patrimonial e a cota de mercado. Que eles falam sobre a questão lá, eu já falei para vocês em vários vídeos aí da Kinea, que é a resolução do CMN a 5.118, a 5.119, que alterou a questão dos ativos CRI, CRA, LCA, LCA, no caso de CRI e CRA para emissão. O lastro precisa ser totalmente voltado para o agro ou para o imobiliário, acabando com algumas aberrações, como a gente viu aí, CRA do Madeiro, fazendo CRA para comprar carne, para vender como hambúrguer, nada a ver com agro. E aí eles colocam também que o fato que a Kinea, cumpre ressaltar que a atuação dos fundos da Kinea sempre teve diretamente operações ligadas ao setor imobiliário e agrícola, então não vão sofrer, é o que a gente vai ver aí nos próximos meses. Colocando que a distribuição foi 90 centavos por cota, e aquilo que eu tenho falado em basicamente todos os vídeos, né, da questão do resultado distribuído, que pega os últimos meses, né? Então aqui a parte a carteira, que é o acompanhamento da carteira no mês de dezembro, com referência de janeiro, referência em dezembro, observamos uma taxa de adiantamento maior do que nos meses anteriores, com o recebimento principal de 2,38 vezes acima do esperado. Ou seja, eles estão recebendo os pagamentos antecipadamente, o que é bem interessante isso. Eles até colocam, essa dinâmica de pré-pagamento é esperada que ocorra frequentemente nas operações de home equity, porque o fundo ele tem tanto pró-soluto do MRV, que é basicamente uma promissória, e grande parte em home equity da Creditas. Eles colocam aqui, destacamos que o cenário macroeconômico ainda é desafiador exatamente porque a gente está falando de uma dinâmica de empréstimo. E a taxa de juros, por mais que ela venha caindo, ainda é alta. Então imagina você fazer um empréstimo com taxa Selic de 2 dígitos, né? E obviamente que ela fica maior, porque isso é a base, então o empréstimo é sempre maior. Veja o perfil do devedor, como eles são muitos devedores, cada devedor eles fazem análise e cada devedor tem um nível de crédito e de chance de inadimplência, então você tem vários, só que você parte de uma base alta, né, de taxa de juros. Então, mostrando aqui que a parte de taxa de inadimplência permaneceu praticamente a mesma coisa do mês passado, que é muito bom. E esse fundo, que é sempre bom vocês entenderem que a inadimplência faz parte dele, tá? Até porque a gente está falando de uma carteira de muitos empréstimos, né? Imagina você ter uma empresa com vários devedores, né? Então, obviamente, você vai ter inadimplente. Então, a questão é gerenciar isso muito bem. É só para vocês também entenderem, falar, não, vocês estão vendo inadimplência aqui, mas no caso do KCRE, isso é padrão, tá? Isso faz parte do negócio. Aí eles colocam que 95% dos créditos da carteira estão em fase de recuperação e via de execução de garantias, ou seja, são os inadimplentes. Então é muito pouco, 95%, muito tranquilo, tá?
Aqui a parte da carteira do fundo, 89% inflação, 89% alocado em inflação a 8,22, como a gente já falou. Aqui a divisão da carteira, né, é 15,7% em pró-soluto da MRV, que são as promissórias, e 84% em creditas, em home equity do creditas, 82% IPCA, 8,7% em CDI. Aqui é uma dinâmica bem interessante, porque esse fundo, basicamente só lá no início dele, que ele trabalhou com ágil, o restante é só com deságio, ele vem com deságio o tempo todo, exatamente porque é um fundo com um perfil de risco diferente dos outros, né? E se a gente pegar pela taxa média que ele traz, talvez não seja tão interessante se a gente for comparar com outros fundos como o KNSC, por exemplo, que basicamente a mesma taxa, o mesma taxa de carrego, com risco, na minha visão, bem menor. Então, talvez seja por isso que o mercado enxergue esse fundo com esse risco. Por isso, esse deságio entre a cota de mercado e o valor patrimonial, que basicamente não mudou desde o início. Aqui já vemos os efeitos, né, da parte de inflação. O fundo gerou basicamente o que ele gerou, ele distribuiu, só acumulou um centavinho por cota, o que é bom, né, aumentar um centavo a reserva. Aqui a gente está falando, deixa eu pegar quanto que está a cota dele hoje. KCRE fechou em 99,99, ou seja, nós estamos aqui, né? Bom, então, com um spread de 1,69, que na minha visão não compensa o risco, tá? Já deixando bem claro aqui, na minha visão do Eric, não compensa o risco. Aqui a parte de ticket médio não alterou do mês passado para esse, ele é bem diversificado, o LTV médio da carteira 48%, muito tranquilo, muito bom também. Teve uma redução na questão de ativos, 1%, bem pouco, 1.305 créditos, por isso que eu falei, pessoal, imagina, vocês acham que não vai ter nenhum inadimplente nesses 1.305? É muito diferente das outras carteiras, que a gente está falando de 50, 60 CRIs, que a gente está falando de 1.305 créditos, devedores, né? É muita coisa. Então a parte do launch velho e o ticket tranquilo, a parte de o saldo devedor, que é o índice de cobertura, que as contas que faz é o saldo devedor menos a provisão de devedores duvidosos, mais o caixa dividido pelo saldo de CRI. E isso tem que estar sempre acima de 1. Se tiver abaixo de 1, significa que o próprio saldo de CRI, o saldo não é capaz de honrar, o saldo devedor, na verdade, não é capaz de honrar o que tem de CRI encarteirado. Então, obviamente, que a carteira mezanino, que é a mais arriscada, ela fica muito próximo de 1, mas mesmo assim acima de 1 todos, e a carteira sênior muito tranquilo, sem oscilação, tá? Aqui o que eu falei no início, o fluxo de recebíveis deu um aumento absurdo, 2,38 vezes, muito bacana isso, né? A parte de recebimento. O índice de inadimplência diminuiu, diminuiu, né? O atraso médio aumentou para 15,8 dias, antes era 14, se eu não me engano, o atraso médio, e o importante, ele só considera inadimplentes acima de 90 dias, tá? Mas obviamente quanto mais tempo, mais dias de atraso médio é melhor. Então isso não, na verdade é o contrário, né? Quanto mais dias é pior. Então isso deu uma pioradinha. Aqui na parte de inadimplência, a gente teve só uma pequena piora, porque o atraso médio em novembro, se eu não me engano, era 14 alguma coisa. Aqui a gente está falando de 15, aumentou um dia e pouco. Obviamente, quanto mais dias é pior, embora eles considerem como inadimplente apenas 90 dias, né? Então, tá tudo dentro dos conformes, mas aumentou um pouquinho sem problema nenhum. Aqui a carteira de fundos de CRIs, todos os CRIs da Creditas e o pró-soluto da MRV, que é o que eu falei que são as promissórias. Aqui é a carteira dele. E aqui, pessoal, só para vocês lembrarem como é que funciona o Creditas, que nem a Creditas, que é um pouquinho diferente. Tem lá a carteira de devedores da Creditas, ela empacota isso.
a securitizadora vai lá e emite o CRI em 3 tipos de cotas: a sênior, a mezanino e a júnior. O Kinea Acreditas compra a sênior e a mezanino e a própria Acreditas compra o júnior. Todos os inadimplentes vêm para cá. Porque se a gente pegar no fluxo de pagamento, primeiro recebe sênior, depois mezanino e por fim júnior. Então, todos os inadimplentes estão aqui. E aí, quem assume essa bronca é a própria Acreditas, tá? Então, só para vocês entenderem a dinâmica desse fundo. E é isso, pessoal. Assim, não teve nenhuma alteração, pouca alteração. É um fundo um pouco mais complexo de analisar, confesso para vocês. Não me interessa, na verdade, não me interessa pelo perfil de dívida dele. Mas como também foi pedido de seguidores aí inscritos aqui no canal e pessoas que fazem parte lá do grupo do WhatsApp, aliás, o link está aqui. Eles pedem para fazer o acompanhamento e o pedido deles é uma ordem e tá aí o acompanhamento. Espero você no próximo vídeo.